o fim da dívida, ela implica necessariamente numa redução do preço da energia. Itaipu não produz lucro, ela produz resultados. À medida que vai caindo a prestação, o valor da dívida, vai caindo o preço da energia produzida por Itaipu. Ocorre que, na hora de fazer a negociação sobre o preço a ser vendida a energia, nós dependemos dos cálculos que o Brasil faz, mas também dos cálculos do nosso sócio, o Paraguai, que detém 50% da empresa agora quitada. Portanto, nós temos agora o valor de 16,71 dólares o quilowatt da energia elétrica. Esse 16,71 permite que se cubra os custos e também sobre para uma conta que nós chamamos de despesa de operação. Essa despesa de operação são recursos que a Itaipu investe em políticas ambientais, sociais e de infraestrutura. Então, a expectativa que nós temos e já estamos executando é conversar com movimentos sociais, conversar com a Associação de Prefeituras, em especial os pequenos municípios, os mais pobres, com índice do IDH mais baixos, para apresentarem projetos que estejam dentro desse escopo, o escopo de políticas ambientais, sociais ou infraestrutura. A infraestrutura, para nós, não é que ela não seja importante, mas ela fica em terceiro. No mandato passado, foi investido muito, por exemplo, na segunda ponte aqui de Foz, Paraguai, do Brasil-Paraguai, em rodovias. Julgamos importantes, mas nesse momento a nossa prioridade é gerar emprego, renda e desenvolvimento local. Por isso, os recursos que nós temos agora, que poderíamos chamar esse excedente que nós temos por conta da negociação da tarifa com o Paraguai, serão destinados para esse tipo de investimento. Nós temos um problema, nós representamos 10% da energia só do país. É por isso que, às vezes, a gente derruba muito o preço, mas o efeito sobre a tarifa para o consumidor é muito pequeno. Nós conseguimos reduzir a tarifa nessa última negociação com o Paraguai, arredondando 20%, de 20 ponto alguma coisa dólares o quilowatt para 16,70. Então, só que é 20% de redução, mas como nós entregamos apenas 10% do que o país precisa, automaticamente isso reflete em 1, 2% na conta da tarifa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo assim, a tarifa poderia ser mais barata? Poderia. Se dependesse só do Brasil, a tarifa seria muito mais barata, porque para nós a prioridade é a tarifa barata para a população brasileira. Tanto que na nossa planilha, o valor da tarifa tinha que ser 12,67 dólares. Esse é o nosso cálculo. Entretanto, o Paraguai, que detém 50% de Itaipu, ele não consome toda a energia produzida. E ele vende a energia excedente para o Brasil. Então, para o Paraguai, ele precisa de energia o mais caro possível para poder ficar com recursos. Para nós, tem que ser o mais barato possível. Enquanto ele for dono de 50% e vai continuar sendo dono, nós não conseguimos baixar muito mais esse preço. Veja, se fosse a 12,67, a redução para o consumidor não seria de 1 ponto percentual, poderia chegar até a 3 pontos percentuais a redução da energia elétrica para o conjunto do Brasil. Entretanto, como o valor acertado não foi 12, que era o que queríamos, e não foi 20, como eles queriam, ficou em 16, no 16%, no 16 dólares, ficou só 1% a redução. Então, o primeiro ponto para podermos baixar ainda mais seria aumentarmos a nossa produção de energia elétrica. É possível? É possível. Itaipu, ela vende a sua capacidade, ela não vende energia. Agora, se o Brasil consumir mais energia do que nós podemos produzir, e a gente pode aumentar a nossa participação no conjunto da economia, e aí, em segundo, se negociarmos com o Paraguai para baixar o preço, poderemos influenciar diretamente no preço da energia no conjunto do país. Isso pode ocorrer logo? Olhe, há uma estimativa de 10 anos. Por quê? Porque daqui a 10 anos o Paraguai estará utilizando toda a energia que tem direito. Consequentemente, como ele não vai vender mais para o Brasil, ele não terá interesse em ter uma energia cara, ele terá interesse numa energia muito barata. E aí, então, haverá uma confluência de interesse nos dois países.
nós queremos a energia mais barata possível, eles também, aí nós podemos derrubar. A ideia é abrir aos movimentos a expectativa deles apresentarem projetos. O que nós temos pensado muito? Por exemplo, temos municípios com DH muito baixos, que têm dificuldades financeiras gigantescas. Por exemplo, o financiamento de placas solares, onde o município pode utilizar placa solar, com isso ele economiza a energia elétrica e sobra recursos do caixa do município para outros investimentos. Nós temos conversado também com muita gente aqui, principalmente nos assentamentos, pedindo investimento nas estradas para escoar a produção. Também é possível, estamos discutindo e montando isso. Às vezes, estão pedindo em pequenos espaços o asfaltamento de pequenos trechos para escoar a produção de assentamentos ou de acampamentos, ou mesmo para o pequeno produtor, para que ele possa fazer essa demanda. Isso tem chegado aqui até nós também. Então, nós temos vários projetos que estão sendo construídos através de audiências que nós temos, reuniões que nós fazemos, para ver quais são as demandas e o que é que nós podemos atender. A melhor experiência de integração que eu conheço, eu fiz meu doutorado exatamente nessa área, é Itaipu. São 50 anos de parceria de um país do tamanho do Brasil com o Paraguai. São 50 anos de muito respeito, de construção de acordos, claro, de ruídos nas negociações, o que é comum. Mas essa experiência é muito bem sucedida. O presidente Lula assume com o compromisso de fortalecer a integração da América Latina, não referindo-se só ao Mercosul, mas à Unasul. Ele quer retomar a Unasul. E nós temos um papel muito importante. E eu não tenho dúvidas que, durante a negociação do anexo C, que irá começar agora em agosto, a pauta da integração vai existir. Porque assim como nós temos a experiência da usina de Itaipu, Brasil-Paraguai, o Paraguai tem experiência com a Argentina, também com a usina de Iracetá. Então, o Paraguai já vive essas experiências e nós achamos que a energia pode ser um grande instrumento para aprofundar a integração, não só no campo da produção de energia, mas econômica, cultural, social. Nós temos muita coisa para conversar. E eu creio que o presidente Lula não irá perder essa oportunidade do anexo C como instrumento de integração. Particularmente, eu sou um apaixonado por esta pauta, e o que nós vivemos, eu estou aqui há pouco mais de 45 dias, mas as negociações, os acordos que eu tenho construído aqui com o meu par, que é o diretor-geral paraguaio de Itaipu, têm sido muito bem sucedidos, né? Haverá uma continuidade, o Partido Colorado é reeleito mais uma vez, e o contato que nós temos com eles é saudável. As declarações do presidente eleito, o Santi Félix, de que ele quer, junto com o presidente Lula, contribuir na integração da América Latina, é uma declaração que nos deixa muito feliz, porque essa é uma marca do presidente Lula, e creio que o anexo C vai ser esse instrumento, um instrumento de ampliação, de manutenção, lógico, do acordo, mas de ampliação do nosso leque de alianças, trazendo para essa construção da integração da América Latina não só o Mercosul, mas todos os países que compõem o Unasul. Eu tenho muita expectativa para que isso ocorra